Tudo bem. Obrigado. Olá, boa noite a todos. Estamos aqui para mais um Papo Reto. Vamos falar hoje sobre o esporte nesse momento de pandemia. Nós estamos recebendo aqui hoje o meu amigo Gracim, atleta do futebol aqui da região de Monlevade. Jogou aqui no Esporte Clube União, esse clube que está aí, Batista. Ó, Clube União de Bela rapaz. Tá vendo? Estou recebendo aqui o amigo Diego, do clube do Taekwondo do Gaviões, não é isso, Diego? Gaviões, isso, Falcões Taekwondo. Isso mesmo. Além disso, ele da equipe mineira de Para-Taekwondo, está aqui conosco. Isso. E estamos recebendo também aqui o grande atleta Batista, zagueiro do Atlético Mineiro e da Seleção Brasileira. O Batista já jogou na Seleção Brasileira, atleta das Olimpíadas de 88, Batista. Foi isso? Exatamente, professor Eliseu. Ele é medalhista e teve a oportunidade aí, jogou ele que é o zagueiro, foi zagueiro do Atlético por muitos anos e jogou também em outros países. Mas é isso aí, aqui o papo é reto. Eu vou começar com o Diego, que está aqui conosco. Diego, boa noite. Boa noite. Diego, com você é o seguinte, nós estamos nesse momento, né, vivendo aí uma pandemia. Como que fica a questão do esporte, Diego? Como que está a situação do esporte nesse momento, dos treinamentos, de toda essa situação que a gente está vivendo com essa questão da pandemia? Boa noite aos companheiros aí do Papo Reto. A pandemia, ela veio para trazer novas perspectivas em todas as áreas da vida, né? No esporte não foi diferente. E ela trouxe situações negativas, né? Suspensão das atividades, e isso envolve questões financeiras dos atletas, dos eventos, dos organizadores de eventos, profissionais do esporte. É um fator negativo, mas positivo também trouxe um pouco de reflexão, né? Assim, que tipo de atuação estamos realizando pensando nas tecnologias. Então, isso também eu vejo como positivo, de a gente pensar novas práticas e novas metodologias de trabalho no mundo esportivo. Essas novas ferramentas estão aí, precisamos nos atualizar para fazer cada dia mais um treinamento mais adequado, conforme a necessidade de todos os atletas, de todas as pessoas envolvidas no mundo do esporte. Aí. Vamos torcer para passar isso logo, que as atividades se normalizem, as competições voltem, porque esse espetáculo esportivo é o que faz de nós, né, seres humanos, felizes aí. Com certeza. É isso aí, Diego. Vou falar, Gracim, conta para nós aqui um pouco da sua história no futebol, né? Como que foi a sua história no futebol? Você que jogava no futebol amador, chegou a jogar na equipe de base, né, do Cruzeiro, me parece. Como que foi essa sua trajetória dentro do esporte? Do futebol especificamente? Eliseu, então, cara, boa noite, né, o pessoal da bancada, o pessoal que está nos ouvindo aí, né, deixa eu te falar, e também te agradecendo, né, por essa participação, né, muito importante para a gente, contar um pouco da nossa história. Aqui em João Monlevade, na região, às vezes falam muita história sobre mim, né, mais ou menos normal, que eu não quis ficar no Cruzeiro, que eu esquentei a cabeça, que eu era brigador, essas coisinhas que vão acontecendo. Mas, na verdade, ninguém sabe, a não ser a gente, o que foi que a gente passou. Essa é a curiosidade, Garcia. Por isso mesmo da pergunta, né? Qual é a história do Garcia aí? Você sabe que a gente vem de uma família humilde, né? Meu pai não tinha muita condição, e quando eu fui para o Cruzeiro, coloquei a chuteira nas costas e fui mais ou menos na marra, naquelas peneiradas, né? Fui lá no Barro Preto. Na verdade, saí de João Monlevade para treinar no Atlético. Eu acabei passando lá no Barro Preto e conversando, e acabei ficando lá. Então, com 3 treinos que eu dei no Cruzeiro, eu acabei assinando um contrato, né, a gente fazer um contrato que era um contrato, mas na verdade a gente não tinha direito a valores, né, era ajuda de custo naquela época, né? Que ano foi, Gracim? O Tuca que foi me levando, o Eulino, quando me perguntaram onde ia ficar, eu preferia ficar na concentração, acabou ele me falando que eu ia para casa dele. E na casa dele, depois de uns 3 meses, cara, eu sem poder ajudar financeiramente, acabou não dando certo. E o Cruzeiro tinha uma casa aqui da categoria de base, que era na Avenida Amazonas,
e já estava completo o quadro lá. Então, eu tive que ficar em 3 casas de famílias, eu fui ficando o ano inteiro, né, aquela dificuldade, sem poder ficar ajudando financeiramente. Então, não foi fácil, cara, para mim. Muita gente não entende isso. E acabou que, quando eu saí de férias no Cruzeiro, aquela dificuldade toda, e naquela época, você sabe como é que era aquele regional, aquele João Molevade, era muito forte, união, aquela tradição, aquele pessoal de Bela Vista. Acabou eu escolhendo voltar, né? Não foi uma escolha certa e boa. Hoje eu tenho essa consciência, né? Mas naquela época eu achava que era certo, estava muito jovem, né? 15 para 16 anos, aquele entusiasmo todo e tal. Acabei voltando. Depois disso, tive outras oportunidades, cara. O pessoal fala que o cavalo passa arriado uma vez só. Para mim, passou várias vezes. Eu fui deixando passar. Então, depois tive outros clubes, né? Eu fui para o Botafogo da Paraíba, eu tive no Vila Nova, eu tive no Valério, tive no Desportivo de Vitória, eu fui passando, só que o tempo passa muito rápido, a idade chega rápido, cara. E aí eu acabei entrando na Belgo Mineira através do futebol, né? O João Bosco, do Industrial, me colocou na Belgo. E quando eu estava com 6 anos de Belgo Mineira, pintou outras oportunidades. E como os meus amigos falaram, vai para lá, e eu fui para o Social de Fabriciano. Eu pedi para sair da companhia e fui para lá. Fiz um contrato de 1 ano com o Social e no final desse contrato nós jogamos com o Vasco da Gama. Ganhamos do Vasco com o Bebeto, o Sorato, a Cássio, lá na inauguração dos refletores e no Social de Fabriciano. O Vasco quis me levar. O Adílio, que era o que tinha o poder do meu passe, acabou pedindo um valor alto, então eu não fui. Eu desanimei com o futebol. E acabei parando e voltei para o futebol amador. No futebol amador, acabei eu passando aqui em várias equipes, né? Graças a Deus, fiz muita amizade. Não tenho arrependimento do que foi feito, cara. Não me arrependo pelas amizades que eu fiz. E eu estou até hoje dentro do futebol, né? Ensinando um pouco do que eu aprendi e até hoje me divertindo, brincando aqui no Veterano. Fico muito satisfeito com tudo isso que passou na minha história, tá? Muita gente fala assim, você pode ter ficado rico. Na minha época, a gente não ficava rico, o Batista sabe disso também, ele passou por essa fase. A gente não ficava rico como hoje, né? Mas, graças a Deus, o que eu venho agradecer a Deus, que eu sou um homem formado, eu virei um cidadão, que eu acho que é o mais importante, com muita saúde, graças a Deus. Né? Se eu com 56 anos, até hoje ainda estou brincando com os meninos aí. Né? É mais ou menos essa minha história. E assim, já aproveitando esse ensejo, falando com o Batista, que ele é o meu ídolo, cara. Gosto muito do Batista, acompanhei a carreira dele, foi maravilhosa, tá? Aprendi muito com ele. Que bom, Obrigado, isso é interessante. E você, Batista, como é que foi essa história? Você começou em Uberlândia, né? Sim, boa noite, Diego, boa noite mais uma vez, Gracinha, a todos que nos veem aqui, né? Eu comecei, de fato, no Uberlândia, eu sou de Uberlândia, e comecei ali no futebol amador, e depois eu projetei para o profissional, fiquei ali até 84, né? Saí no final de 84, quando nós fomos campeões da Taça de Prata, né? Que era a segunda divisão hoje, né? A Série P, né? Hoje do Campeonato Brasileiro. Aí nós fomos campeões brasileiros da Taça de Prata e eu vim para o Atlético Mineiro em 85, no início de 85, eu estive aqui 5 anos, depois eu passei pelo Guarani de Campinas, Atlético Paranaense, e encerrei minha carreira em Portugal, joguei no Tirsense, um time, joguei lá 6 anos, eu, a Cássio, o goleiro, né, que era do Vasco, fizemos um time bom, aí subimos o time para a primeira divisão, né, tive 13 participações na seleção brasileira, disputei as Olimpíadas em 88, nós fomos medalha de prata, então essa é a minha trajetória no esporte, né, e o Senhor me abençoou muito, Deus me abençoou muito, fomos 4 vezes campeões aqui em Minas Gerais, então foram 19 anos, né, como desportista. Oh, que bom, Batista, muito bacana, né? Uma trajetória vitoriosa sempre. Diego, o Batista falou da questão das Olimpíadas.
Eu gostaria que você explicasse para nós, Diego, um pouco sobre o para-taekwondo. Como que funciona o para-taekwondo e qual é a perspectiva hoje do Brasil nas próximas Olimpíadas que foram suspensas? Então, o para-taekwondo, não posso dizer que ele é derivado do taekwondo, mas ele é um esporte dentro do taekwondo. Quando eu falo dentro, é porque o taekwondo é uma arte marcial milenar. Só que ela se tornou um esporte olímpico, ele se tornou um esporte olímpico só no ano de 2000. Então na questão olímpica, ela é bem jovem. E o para-taekwondo, ele teve início em 2009, no seu primeiro campeonato mundial, em Azerbaijão, e foi ganhando força. Em 2015, se discutiu a entrada da modalidade nas Paralimpíadas. Então, o Brasil, em 2017, formou a primeira seleção, equipe de seleção brasileira de para-taekwondo, e hoje essa mesma equipe já garantiu 3 vagas para a estreia da modalidade em Tóquio, com 3 para-atletas, Natan Torquato, Silvana Fernandes e Débora Menezes. Então, a perspectiva de medalhas é bastante grande dentro do para-taekwondo brasileiro na Paralimpíadas de Tóquio. Para quem não conhece a modalidade, o taekwondo e o para-taekwondo são modalidades de luta, esporte de combate, que envolve movimento dos pés e as mãos, sendo que no para-taekwondo os chutes que realizam as pontuações, o soco é permitido, mas não há pontuação, e a técnica consiste em atingir o colete do adversário para pontuação. É um esporte paralímpico onde o contato ele é pontuável e não tem aquele foco de nocautear, né? Sim. E no caso, as categorias, como que isso se organiza, como que se divide? Sim. O para-taekwondo, como todo esporte paralímpico, ele é pautado na classificação funcional do atleta. Ou seja, o atleta que possui deficiência, ele precisa fazer uma classificação funcional. Essa classificação ela ocorre em eventos nacionais aqui no Brasil, através de profissionais que são especializados em realizar essa classificação de elegibilidade da deficiência. Por exemplo, no para-taekwondo nós temos 7 classes. A P10, que é voltado para deficiência visual, P20, deficiência intelectual, onde que o P significa ponto C, que são aqueles movimentos de luta simulados, coreografados, né? E a letra K vem da palavra Kyoryugi, que é relacionado à luta. Então, P10, P20, P30 são modalidade com C. A K40 já é a modalidade de luta. Temos também a P50, voltando nas deficiências, P10, deficiência visual, P20, deficiência intelectual, P30, deficiência física, neurológica, K40, deficiência física de membros superiores, podendo ser, no caso, que a classificação, que é a classe da modalidade paralímpica, que é a K40, aí entra K41, K42, K43 e K44, que está voltado para deficiência de membro superior, seja uma dismelia, seja uma amputação, uma baixa força, baixa flexibilidade. E a P50, a KP60, a P50 é para cadeirantes, usuário de cadeira, a KP60 para deficientes auditivos, ele tanto pode lutar ou tanto fazer o puncer, é a única classe que tem as 2 modalidades, e a classe P70, que é baixa estatura, nanismo, né? Uhum. Então são várias categorias, né? Isso, mas a paralímpica é só K40. Só a K40. E nesse ano, com essa questão do coronavírus, as Olimpíadas foram suspensas, é isso? Elas foram adiadas, né? Foram adiadas, isso? Isso. 2021, a perspectiva no momento, né? Ah, correto. E aqui em Minas Gerais, vocês têm vários atletas? Sim, porque tem muitos atletas, mas os classificados, os que já passaram por essa classificação funcional, hoje em Minas Gerais são 4. E os 4 tiveram pódio no último campeonato nacional. Temos o atleta Eduardo Henrique, que é de BH, ele foi medalha de ouro. A atleta Carolina Moura, que é de Contagem, foi medalha de ouro. O Samuel Alves, que é de Ouro Branco,
foi medalha de bronze, e o Lucas Gonçalves, de BH, também medalha de bronze. Então, são os 4 atletas classificados de Minas Gerais hoje, que compõem a seleção mineira. Se aqui em João Molevade nós temos um atleta, né? Aqui em João Molevade, que é o Gilson. Garcim conhece o Gilson, ele está do Mestre Grijó, que também nós queremos levá-lo aí para você fazer uma avaliação, ele poder fazer um treinamento aí, vai ser muito bom. Ô, Garcim, claro. Você hoje trabalha com uma escola de futebol, como que está a sua vida atualmente dentro do futebol? Então, Eliseu, eu tenho um parceiro, Bruno, e me convidou e a gente já montou uma escolinha de futebol lá no CT do Arena, lá na Arena, né? Aqui em Carneirinhos, em João Molevade. Infelizmente, cara, quando a gente já estava com tudo preparado e estava iniciando, aí veio a pandemia, né? Então tivemos que parar tudo, mas estamos aí correndo atrás, né, com patrocinadores, né? E vai dar certo, porque a gente tem muita vontade, está ensinando para os meninos aquilo que a gente aprendeu um pouco, né? A gente não pode simplesmente deixar passar em branco, né? Porque a nossa história continua e a gente tem muita vontade de continuar ensinando, né? E com um pouco de experiência que a gente tem, e também dá oportunidade, né? Fazer aquele trabalho social, que você até me falou que o Batista faz lá em Belo Horizonte, depois a gente vai lá. Nós vamos ouvir o Batista aí, ver o que o Batista está fazendo. Para conhecer esse trabalho dele lá, para a gente também estar aprendendo com ele, né? Mais alguma coisa. Sim. E a gente fazer esse intercâmbio, cara. A gente estar junto aí, né? Depois com o Batista aí. E falando nisso, Batista, como é que está a sua vida hoje em relação ao futebol? Você está com a escolinha? Você está fazendo que tipo de trabalho em relação ao futebol de base? Pois é, hoje eu cuido de uma escola, né, uma escola de educação infantil, numa comunidade aqui em Belo Horizonte, no Morro do Papagaio, não sei se vocês já ouviram, né, que é um lugar de alto índice, né, de crime, né? E nós temos uma preocupação muito grande em relação ao social. Hoje eu estou, né, cuidando dessa comunidade como um pastor ali da Igreja Batista Central. Então nós temos um projeto não só, né, de educação infantil, como também assim como de esportes. Bacana. Então hoje nós não temos hoje lá escola de futebol. Nós temos algum esporte, por exemplo, nomeadamente o vôlei. A Ana Flávia, que era antiga jogadora do Minas, jogou na seleção brasileira, né, do Minas, e é do Minas, ela tem uma escola lá, Transformação, juntamente com seu esposo, o Nivaldo, que eles têm, e ali já muitos adolescentes dessa escola já foram para o Olímpico, para o Mackenzie. Então, ali inicia-se, é como se fosse, né, uma triagem ali, e esses adolescentes vão para esses clubes. Devido ao espaço que nós temos, nós já adquirimos, graças a Deus, adquirimos um espaço muito perto lá. Nós vamos estar construindo, no futuro, se Deus quiser, muito breve, aí, um ginásio poliesportivo, para ter as outras modalidades esportivas. Mas por causa do espaço que nós temos lá, aí nós temos lá, o professor Diego, lá de lutas, né? Está tendo lá agora um projeto de lutas, e também, assim, de vôlei, mas infelizmente o esporte que a gente mais gosta, né? Que eu gosto especialmente futebol, nós não temos podido por falta de espaço naquele lugar, né? Vocês sabem que às vezes em comunidades assim, né, favelas, é muito raro ter um espaço maior para as crianças, os adolescentes jogarem, né? Porque não tem equipamento público lá dentro que possibilita, né, as atividades físicas desses meninos. Então, só particular, né? Como a nossa, que não é apropriado, né? Não tem como de fazer o esporte lá de futebol, mas, graças a Deus, nós adquirimos um espaço, agora falta construir. Né? Que bom. Batista, eu me lembro muito bem que você, quando ainda em atividade no Atlético, estava num grupo, não sei como que se fala hoje, de Atletas de Cristo. Conta um pouco para nós como que foi aquele momento seu. Uhum.
Bom, Atletas de Cristo é uma missão dentro do esporte que tem como objetivo pregar, né, a palavra de Deus aos desportistas. Porque hoje as pessoas estão reunidas muito assim em tribos, né? Então, como um atleta de futebol, ele tem uma atividade muito própria e uma agenda muito específica. Então, quem assim tem mais acesso a ele é um outro desportista. Então, por causa da vida, da correria dele. Então, esses atletas de Cristo, né, hoje estão no Brasil todo, este movimento. Então, tem como objetivo de ser também uma base para as famílias ali, né? Por exemplo, eu estive em Portugal 6 anos, e ali eu tive um contato assim, muito especial com várias famílias. Então, a gente que jogou no exterior, a gente fica muito isolado, né? Hoje, diferente, né, Gracinha, daquela época que nós jogamos, porque hoje tem muitos jogadores brasileiros fora, né? Naquela época era raro, gente, né? Em 91, que eu fui para a Europa, então era muito raro jogadores brasileiros lá, era muito pouco ainda, né? Não tinha tanto como hoje. Hoje eles estão levando jogadores de 13 anos, 12 anos para a Europa já para jogar. Então, mas naquela época, então, era um lugar também de convívio social. Então, é isso, né? São uma reunião de atletas específica. É claro que não só atletas, não, mas os amigos, para ter esse tempo de intimidade, de ouvir também a palavra de Deus. Foi um momento muito importante para mim, porque ali eu pude aprender muitas coisas, né, bons hábitos que foram importantes para a minha vida. Inclusive, Batista, eu acho que deve ter uma importância muito grande no combate à droga e o doping dentro do esporte, que era muito comum, né? Ou talvez hoje ainda seja comum, né? Isso ajudava um pouco, contribuía. De que forma você percebia essa questão dentro do esporte e do futebol especificamente? Sim. Naquela época, claro que havia, né, a droga de forma diferente, né? Eu já tive, infelizmente, eu já vi muitas situações, tanto no Brasil como também no exterior. Então, existe, sim, né? Tanto é que, próprio na Copa do Mundo, pegaram, né, o maior jogador do mundo, né, o Maradona, né, usando droga, etc. Né? Então, cada vez hoje está ficando mais sofisticado, né, também não só o uso da droga, mas também os exames, né? Mas, claro que é um problema, né? Sempre, onde já existem competições, existe também aqueles que querem utilizar de métodos, né, antiéticos, né, para ultrapassar os atletas, né? Então, a droga sempre vai existir onde houver competição, então tem que ser, de fato, reprimido, tem que estar olhando em relação à atenção da droga. Então, é evidente que isso me ajudou demais também, porque você ajuda aos bons hábitos, e a gente, claro que atentava para isso. Então, foi, de fato, uma grande ajuda para nós não envolvermos em relação às drogas. Sim. Diego, você falou um pouco desse momento da pandemia. Quais são as novidades que a pandemia tem trazido em relação específica à questão do treinamento dentro do esporte, desse processo de trabalho, de treinamento, né? Você, enquanto professor, enquanto coordenador de uma equipe de Para-Taekwondo aqui de Minas Gerais, como que vocês têm se organizado para não parar? Porque o atleta ele precisa do treinamento constante, né? E principalmente o atleta olímpico, um atleta que vai fazer uma disputa nível mundial aí de uma medalha olímpica. Como que vocês têm se organizado para esse tipo de trabalho? Uma situação em que todos os professores tiveram que se tornar aluno de novo, né, professor? Porque tiveram que estudar as plataformas, os métodos. Eu, especificamente, como o treino de alto rendimento
o atleta ele já sabe a maioria das atividades, somente treino técnico, a gente faz mais abordagem diária ali de controle de carga, uma abordagem de correção, né, de aprimoramento, então é muito mais prático, no sentido do treinamento em si, da metodologia, né, porque quando você trabalha com iniciação, que é muito mais complexo, você está longe, distante do atleta ali para dar alguma orientação. Então, os treinamentos lá no nosso núcleo, lá no CTE, no Centro de Treinamento da FMG, eu elaborei uma planilha via Google Forms com uma sequência de atividades que os atletas eles devem seguir, cumprir e preencher. E ali eu consigo ter o controle de carga através de perguntas em relação a peso, a escala subjetiva de esforço, percepção subjetiva de esforço, e assim a gente vai dosando um pouco o volume e intensidade. É lógico que não é a mesma coisa, nós assistimos aí de perto eu digo pela TV, né, pela internet, muitos atletas voltando ao futebol na Europa e tendo lesão, com retorno das atividades lá. Então isso é uma realidade, porque a preparação física é totalmente diferente. Então, por mais que você faça um treino técnico tático, e não ter uma preparação física de qualidade, com acompanhamento profissional de qualidade, os riscos de lesões na volta do alto rendimento são os maiores possíveis, né? Tem vários estudos em cima disso. Mas as possibilidades, como você perguntou no início, a gente ter esse diálogo com os atletas fora do treinamento, porque antes da pandemia você fazia um treinamento ali, acabou a atividade, cada um ia para sua casa e não tínhamos tanto vínculo, pois sabíamos que encontrar pessoalmente de novo. Então essas ferramentas de reuniões online, de acompanhamento, pelo menos 1 ou 2 vezes a gente tem um encontro online, pelo Meet, pelo Zoom, alguma plataforma, até para conversar mesmo, coisas informais, às vezes a gente brinca um pouco, porque isso é importante, essa questão afetiva, que às vezes ficamos presos à questão de rendimento e treinamento até à distância, sendo que todos nós estamos fragilizados psicologicamente nesse momento e esquecemos das questões afetivas, né? Então, assim, está sendo um desafio muito grande, mas vamos que vamos, né? Na medida que temos de ferramenta e de possibilidade, tentando aí. É importante, né, Diego? E o treinamento não pode parar. E assim, você que está também, né, na questão do futebol amador, tem uma escolinha, e é uma escolinha muito mais no sentido de um apoio social do que propriamente uma escolinha no sentido mercadológico. Quais as principais demandas que os meninos trazem? Eles vêm trazendo aquele sonho de ser atleta profissional. Como que você lida com isso? Que experiência que você passa para esses meninos? E como que ficou nesse momento, né, da pandemia? Porque no caso do amador, né, do futebol amador, a gente não utiliza muitas ferramentas, né? Principalmente essas ferramentas, você tem poucas possibilidades. Como que está esse momento aí? E como que os meninos têm reagido e buscado aí com você, com certeza? Na verdade, Eliseu, se a gente for olhar os meninos, se dependesse dos meninos, a gente já estava na quadra, no campo, treinando. Sim. Entendem muito, né, o que está acontecendo. Então me ligam a todo momento e querem treinar, querem jogar. E a gente vai tentando explicar, né, que não é assim que funciona, que tem que ter mais paciência, né, para as coisas, né, Eliseu? Que o momento que a gente está passando, a gente tem que ter muita responsabilidade. Porque eu também estou querendo jogar, cara. Estou com 56 anos, estou querendo jogar, porque daqui a pouco eu tenho que parar, eu não aguento mais. E o que eu passo para eles é que eles ainda vão ter muito tempo. Eles vão ter muito tempo, eles estão muito novos ainda, tá tranquilo. Se Deus quiser, isso vai passar e a gente vai estar firme de novo. Né, Eliseu? E o que eu procuro passar hoje, os meus atletas, os meninos que estão começando, né, com esse anseio todos, de eles serem atletas profissionais e tudo, é o sonho, né? Sonho do brasileiro, né? O brasileiro já nasce com a bola e já quer ser jogador de futebol, né? Então, eu passo para eles o que não me passaram, cara, porque eu tive muito treinador bom, muito treinador bom. Infelizmente, não culpando os treinadores, tá? Não entenda por esse lado. Os treinadores não me ensinaram, cara, disputa. Os treinadores me ensinaram que eu tinha que vencer. Eu tinha que vencer a todo custo. Eu fui muito cobrado com isso. Eu chegava numa equipe, o amador, ou mesmo quando eu cheguei no social, eles me colocavam uma carga, tipo assim, eu que tinha que resolver.
Você que vai resolver, você que é o cara que resolve. Você lembra no União lá, como é que era? Eu tinha que resolver. Isso, às vezes, me acarretou algumas expulsões, algumas coisas que não é agradável, né, para um atleta, né, porque aquela responsabilidade que eu que tinha que resolver o problema. E, na verdade, a gente entende que uma disputa, quando o futebol, ela é equipe. É uma equipe, é um conjunto, não é uma pessoa que só que vai ganhar. A gente entende que tem aquelas peças que são mais fortes, tem aquela peça mais fraca um pouco, mas ali é um conjunto, é uma engrenagem. Todo mundo vai ter a sua responsabilidade, desde o goleiro, né, até lá o centroavante, mesmo quem está no banco, né, a equipe, todo mundo, é um conjunto. Né, o massagista, o treinador, passa por todo mundo, não é uma pessoa só para resolver tudo. E na minha vida foi mais ou menos assim, me ensinaram assim, você que tem que resolver. Então acabou eu tendo alguns problemas com isso. Então eu tento passar isso para os meus atletas, né, tentando ensinar para eles que a gente tem 3 resultados no futebol, que é vencer, o empate e a derrota. A gente tem que entender que vai ter dia que o adversário vai dar mais sorte ou é até mais competente do que a gente. Então, nós temos que entender isso, né? E na minha época não me ensinaram muito isso não, cara. Eu fui mais ou menos na marra, né? Então, é um diferencial. Eu acho que é um diferencial. Não sei se eu estou muito certo dentro disso, não, mas eu acredito que o Diego sabe explicar para a gente, porque eu fico muito admirado, cara, com as artes marciais. A disciplina que eles têm, cara, é uma coisa de louco, sabe? Que eu acho que a gente, como atleta de futebol, deveria ter essa disciplina também. E, às vezes, os treinadores, os professores não passam muito isso para o atleta, eles querem vencer, eles querem competir e vencer, só pensam em vencer. A gente tem que passar para os atletas que a gente também vai perder, a gente não vai só ganhar, cara. Uhum. Como que é, Diego, aí a questão do Gracinho que está trazendo? Como que é isso aí nas artes marciais? É uma perspectiva bem interessante, né? Porque a filosofia da arte marcial, essa organização, essa disciplina, ela é derivada da guerra, né? Então, o próprio termo arte marcial, que vê onde que Marte, né, que é o deus da guerra na mitologia romana, já traz essa questão, porque na guerra, se você não tem disciplina, organização, você perderia. Então, as artes marciais, ela tem essa base, que a disciplina é a base de tudo. Então, sem disciplina e organização, o atleta ele não consegue seguir uma carreira. Mas, na verdade, nós temos muitos atletas difíceis também, que nem sempre têm disciplina nas lutas, né? É lógico, porque é uma discussão que vai além do tema de hoje, porque tem uma diferença, apesar de algumas pessoas falarem que não, entre arte marcial e esporte de combate. Tudo que se esportiviza, né, que se torna esporte, ele muda um pouco a característica. Então, na arte marcial, podemos dizer sim, né, que o atleta ali, se ele continuar o treinamento, ele vai se tornar uma pessoa mais disciplinada, mas o esporte de combate já muda um pouco essa questão. Você fala... Oi? Uma questão que talvez nos ajude a pensar. A própria palavra arte e esporte, né? Tem alguma relação aí, pensar a arte como uma relação a um movimento estético e o esporte no sentido competitivo? Tem alguma relação isso? Não necessariamente na questão da disciplina, né? Mas Sim, porque a arte... Eu falo enquanto a prática mesmo, né? Que você tocou na questão que existe também a indisciplina em relação ao esporte, sim, no sentido da competição. E quando se fala arte marcial, e você fala aí, eu entendo, né, que desde o deus grego lá, que você cita, que já havia uma questão aí nessa perspectiva. Tem alguma... Aí a pergunta é nesse aspecto. Não necessariamente. A relação da arte, da palavra arte, no caso marcial, ela vai muito além do que a questão estética, né? A arte, sim, no sentido amplo de filosofia, estratégia de guerra. Mas é uma percepção bacana, professor, que você faz. Só que quando a gente fala do esporte, o processo de esportivização de uma determinada coisa, modalidade, ela acontece em detrimento de competições, espetáculos e regras. Então, é isso que vai diferenciar um pouco da arte marcial. Então, a partir do momento que aquela determinada arte marcial se torna um esporte, ela muda sua estrutura histórica
e sua característica ali filosófica, porque o cunho esportivo é como o Gracim falou, é a derrota e a vitória, é o desempenho. Já na arte marcial, a preocupação é muito maior do que a vitória, é a formação do cidadão ali. Então, a gente tem uma diferença mais nesse campo aí. E porque o esporte ele foca-se no vencer, no desempenho, no espetáculo. Então, muda toda a característica daquele praticante. Então, hoje nós temos um taekwondo, o praticante do taekwondo marcial e o esportivo. Você fala a mesma coisa, mas não são. Porque são modalidades distintas ali, têm características distintas. Sim, Acho mais ou menos isso. Ô, Batista, aproveitando aqui, eu cumprimentar o meu amigo Denison Silva, que está aí em Belo Horizonte. Ele faz uma questão para você aqui. Boa noite, Batista. Os times profissionais que você conhece têm algum tipo de intervenção efetiva em projetos sociais e em comunidades carentes? Ou essa prática, né, que você hoje desenvolve, ela também ocorre a partir das equipes profissionais? Como que é isso? Você tem conhecimento disso? Olha, desculpa quem fez a pergunta, professor. Denison Silva, está aí em Belo Horizonte, falando com a gente. Bem, muito obrigado pela pergunta. Na verdade, infelizmente, não. Eu não conheço, assim, um clube que tem essa responsabilidade social de efetivamente estar dentro de uma comunidade, né? Eu acho que poderia realmente ter uma influência muito maior, né? Porque somente aqui em Belo Horizonte, gente, como que os clubes, né, eles são amados, né, pelas crianças, pelos adolescentes nas comunidades. Então, deveria, sim, haver uma consciência maior desses clubes, né, em ajudar, né, em fazer alguma atividade social nessas comunidades. Eu penso que seria, de fato, valioso para as crianças e adolescentes, mas não tem nenhuma atividade efetiva, não. Nenhum dos clubes não tem, não. De vez em quando só vai lá o galão, o galo doido, o raposão, mas é muito pouco, né? Para fazer nas festinhas, na escola, nossa escola mesmo, veio o galo, né? Aquele, né, o símbolo do Atlético lá, mas é muito pouco, assim, né? Que pode ser feito, né? Sim, e durante esse tempo, Batista, que você está fazendo esse trabalho social, né? Como que é a reação das crianças lá? Pessoal, olha o Batista, jogador do Galo, como que funciona isso? Claro que eles sempre têm assim, uma esperança, né, de que, olha, eles jogam bem, as mães vêm sempre, né, conversar com a gente, falando com o filho. É legal, né, porque as mães, sobretudo as mães, né, que chefiam os lares lá, várias mães, e vêm conversar com a gente, na esperança, né, de que, de fato, como o Gracim falou, as pessoas, as crianças, principalmente os mais humildes, simples, e têm essa perspectiva de que, talvez, através do futebol, vai haver uma sessão social, né, delas, né, pode mudar a vida, etc. Mudou também a minha, né, graças a Deus, e aconteceu isso comigo, né? Sim, e claro. Há sempre uma esperança, mas a gente sabe que o caminho é difícil, né? Para você chegar numa escola do Atlético Mineiro, Cruzeiro, os grandes clubes do próprio América, é muito complicado de você... E hoje eles dialogam mais, a base desses clubes como empresários, então mudou muito a forma, né, de você ter o acesso lá nesses grandes clubes, mudou muito, então não é fácil você levar uma criança lá, tem que começar mesmo pelo amador, e ali do amador, né, da base aqui do amador, esse garoto despontar e despertar um interesse dos clubes grandes. Correto. Assim, o Denis também mandou uma pergunta para você aqui. Como que está a questão das meninas, né? Você trabalha também com meninas e como que você tem visto aí o futebol feminino, as meninas dentro do campo? Não, boa noite aí, Denis. Pergunta, né? O Denis Silva. O trabalho que a gente ia iniciar tem um projeto sim para as meninas, até porque a minha filha joga futebol
Exato. Futebol, né? Na época que ela jogava, a gente estava em São Paulo. Infelizmente, estava iniciando ainda né, o futebol feminino. Né? Muita gente só criticava. Hoje, graças a Deus, deu uma alavancada, precisa de melhorar muito ainda, né? Muita coisa para ser feita. Mas a gente tem, sim, esse sonho, né? De estar realizando isso lá com as meninas. E até a minha menina me cobra muito. Ô, pai, pô, vamos montar um time feminino lá também. Não esquece das meninas, não. Né? Então, é muito importante, né? A gente começar a dar esse valor para as meninas, esquecer esse negócio de que mulher não pode jogar futebol, que mulher não pode fazer isso. Por quê? Por que não pode fazer? Não tem nada a ver, não tem nada que impede, né? Esse preconceito, porque se a menina que nasce chutando uma bola, porque vai virar homem, porque vai ter esses problemas, nós temos que parar com isso não leva a nada. Pô, nós somos um país de futebol, o Brasil, pô, todo mundo gosta de futebol, por que as meninas não podem jogar futebol? Então, a ideia é a gente levar as meninas também para o campo, dar oportunidade para as meninas também. É bem bacana, Graci, porque nós aqui, vocês estão vendo aí atrás hoje, ó, o núcleo de formação de atletas do Esporte Clube União, né? Clube que você muito honrou a camisa. Nós fizemos exatamente um projeto assim aqui, Batista, né? Chamava Rebola Mariola, que eram as meninas do futebol, foi muito bacana, e a filha do Gracinho foi uma das nossas artilheiras lá, joga muito, né? Então é bem bacana. Só que aqui na comunidade, o Atlético incorporou um time de futebol aqui que dá da associação aqui, né? Tinha um time aqui e o Atlético já veio e já buscou essas meninas todas daqui. Então essa foi uma formação social, mas teve nesse aspecto do Atlético, né? Ele fez, praticamente o time hoje do Atlético veio da associação da Polinter aqui, da Barrais Santa Lúcia. Oh, que bacana. Diego, o Denis faz uma pergunta. Hoje o Denis pegou um por um aí, ó. Ele pergunta para você, Diego, é sobre a questão do preconceito. Se existe algum preconceito de empresas em relação ao patrocínio de atletas ou para atletas. E ele faz essa pergunta, e também o César Luz, que fala de Timóteo, está aqui conosco, ele também faz uma pergunta para você. Né? Professor Diego, explica a capacidade da arte marcial de direcionar a agressividade para o bom combate. Será que elas permitem que seus praticantes possam dar vazão à agressividade na vida que lhes impõe? Muitas das vezes, vemos adolescentes saírem da marginalidade por meio da prática desses esportes. Então, tem duas perguntas aí. Uma do patrocínio e essa questão da agressividade. Como que o taekwondo, o para-taekwondo, lida com essas duas questões? Bom, a questão do preconceito, os esportes paralímpicos, eles são invisíveis há muitos anos, né? Na verdade, nem sei se é, na verdade, um preconceito ou se é uma invisibilidade que é decorrente de um preconceito também. Sim. Mas o patrocínio, eu acho que perpassa por outro problema, porque ele tem um foco hoje naquele atleta que já está lá em cima, que já possui uma boa remuneração às vezes, que já possui ali um apoio institucional grande, e aquele atleta de base que está iniciando, que tem muito gasto, esse aí dificilmente consegue. Às vezes consegue um patrocínio local, algum amigo, parente, um comércio do bairro, mas isso não só nos esportes paralímpicos, mas nos esportes em gerais no Brasil sofre esse tipo de situação aí. As leis de incentivo favorecem geralmente as grandes equipes também, as equipes de base, poucas conseguem recursos, às vezes aprovam um projeto, mas na hora de captar tem uma dificuldade extrema, né? Então, não é bem um preconceito, eu acho que é, na verdade, uma invisibilidade do esporte no geral, principalmente da modalidade paralímpica. A questão que o César traz é muito interessante. No nosso projeto do Falcões Taekwondo, a gente atua quase em 20 núcleos na cidade de Belo Horizonte, e muitas das vezes não, na maioria dos núcleos, ou todos, para te falar a verdade, são em áreas de alta vulnerabilidade social. E a gente vê muitas histórias positivas, como foi destacado aí na sua fala. E isso é pautado no esporte taekwondo e na arte marcial taekwondo também. O que eu digo que é muito interessante nessas modalidades é que quando aquela pessoa, ou aquele jovem, aquela criança,
ela se encontra anal, sem perspectiva de futuro, de vida, e ela encontra ali numa modalidade uma situação que ela começa a estabelecer meta na vida dela. Desde falar, não, quero mudar de faixa, ou quero ir para uma competição. Então, estabelecer meta na vida é o que dá sentido para aquela pessoa viver e a correr atrás de alguma coisa. O que eu acho interessante nas artes marciais, nos esportes em geral, é essa possibilidade de estabelecer meta na vida. Eu acho que isso que vai construindo aquele cidadão ali que às vezes está perdido no mundo porque não tem perspectiva nenhuma, então ele começa a traçar metas. E a partir disso, a gente vê muitas mudanças de vidas, aí, histórias maravilhosas. A gente vê dentro do esporte, principalmente nas lutas. Assim, e como que é essa história dentro do futebol amador e dentro dessas escolinhas? Como lidar com a esperança dessas crianças? E aproveitando, eu vou trazer para você também essa questão que o César nos aponta, né? Como que ocorre essa questão da agressividade? Como que lida com isso? Então, 2 perguntas embutidas aí para você. Em questão da esperança dos garotos, Eliseu, nós começamos com o Luiz aquele dia, né? Os garotos já querem ir direto para o Atlético, para o Cruzeiro. Eles acham que eles têm essa visão, né? Eu dei sorte, na peneirada do Cruzeiro eu passei, mas a gente vê e tem certeza, o Matias mais experiente que a gente sabe, que se a gente for por outros caminhos, talvez é mais fácil, né? Começando lá por amador, pegando essas categorias de base, né? Que disputa o Campeonato Mineiro, disputa esses torneios, né? Igual você tinha aquele projeto lá, foi em São Paulo. E aí o garoto vai ter mais visibilidade, vai ter mais condições de ser visto. Né? Porque você imagina um Atlético num Cruzeiro direto, cara, só se for um milagre muito grande, né? É claro que para Deus nada é impossível, né? Mas a gente sabe que não é fácil. E de repente você pega um atleta e leva lá no Cruzeiro, no Atlético hoje, e você vai acabar com a carreira dele, vai desiludi-lo, né? Vai chegar lá e ele vai ter aquele tratamento que seria, na verdade, o ideal, né? Você até fazendo assim, como fez com o Reinaldo, né? Na época de Reinaldo, né, de Paulo Isidoro, ia lá na favela, cara, e pegava os meninos, os melhores, eles tinham preferência. Hoje não é assim que funciona. É por isso que muitos garotos bons de bola ficam para trás, porque talvez a condição financeira, né, não acha um patrocinador, um cara para estar levando e tal, e acaba passando, né? Eu fico vendo, por exemplo, passa um menino, o pessoal jogando futebol, o cara fala, pô, meu, aquele cara não foi profissional? Não foi, mas, pô, o cara não vê o que foi passado lá atrás, né? Não é fácil. Hoje o pessoal fala assim, hoje é mais fácil do que antigamente. Eu acho que antigamente era mais fácil. Se o cara fosse bom de bola, a chance dele era maior. É por isso que hoje, infelizmente, a gente está vendo um punhado de jogador ruim jogando bola aí, cara. Porque pega um bom empresário, leva num time, porque é o cara que tem moral no clube, põe o cara para jogar e pronto, né? Então a gente fica assim, querendo. Esse projeto que você tem, por exemplo, Eliseu, que é um projeto bacana, né? Porque você não ilude os garotos e nem os pais, cara. O que eu me preocupo muito é tal da ilusão, é você brincar com os sonhos dos meninos e dos pais. Você prometer para eles coisas que você sabe que não tem condições, né? Então, é colocar o pé no chão, né? As conversas que a gente está tendo com os garotos, que não é fácil, momento algum, falar com os meninos que vai chegar lá e que vai ficar. É muita luta e muita concorrência, é muita gente querendo. É muita gente querendo. Né? Porque, infelizmente, ou felizmente, não sei se eu estou certo ou errado, a mídia só fala das coisas boas do futebol, das pessoas que estão ganhando dinheiro. Mas a mídia não fala daqueles que estão lá sofrendo, passando aperto, jogando aqueles clubes pequenos com salários atrasados e um monte de problemas. A mídia não mostra isso, né? Eu nem sei se é certo. Mas a mídia só mostra o Ronaldinho Gaúcho, né? O Neymar. Né? Aí fica mais fácil aquela ilusão dos garotos e dos pais, né? A gente que está dentro sabe que a coisa não é muito fácil, não. A coisa, na verdade, é muito difícil. Que eu entendo que, além de ser bom de bola, tem que dar muita sorte e Deus colocar a mãozinha para ajudar. Porque senão não vai fácil, não, cara. Com certeza. Ô, Batista, e dentro desse projeto que você desenvolve, há essa esperança também, essa expectativa? Como que vocês lidam com isso aí no projeto? Está sem som aí, Batista? Opa, desculpa, acabou que fala aí. Ok. Foi muito bem a fala do Gracim, porque todos querem pela mesma via, aquela Atlético, Cruzeiro ou América. Mas é muito difícil. E às vezes você ir também para o outro caminho, né? Porque você pode ter visibilidade em outros clubes, porque
eles vão, Atlético, América, Cruzeiro, eles estão olhando também os outros jogadores, né, que atuam em outros clubes menores, para ver aqueles que despontam ali. Então, muitas vezes, você quer ir um caminho que não é o melhor, né? Se você tiver chance de jogar, de estar em outros clubes menores, mas fazendo um bom campeonato, desempenho sendo bom ali, você vai ter a oportunidade de chegar a um clube grande. E não é porque você está também num clube grande que você vai chegar, porque, infelizmente, a taxa de jogadores que sobem para o profissional nesses grandes clubes é muito pouco. Se você for pensar, né, tantos jogadores que ele tem ali e que eles aproveitam no profissional, é uma taxa assim, muito pouco ainda, né, comparado do investimento que eles têm ali. Né? Tem algumas escolas famosas, como do Santos, que projetam vários jogadores, o próprio América Mineiro, mas o Cruzeiro, o Atlético, o Cruzeiro, não tem uma escola, vamos dizer assim, que você possa dizer de base, que sobe vários jogadores. Não sei, um tempo anteriormente, né, muito tempo atrás, Barbatana, fica aquela nostalgia, né? Mas hoje, poucos atletas da escola do Atlético Mineiro sobem profissional, né, justificando, talvez, até o valor que hoje se gasta na categoria de base. Mas eu sempre falo também essa mesma orientação que o Gracinho está dizendo, né? É melhor a pessoa que quer sempre passar para os grandes clubes, para melhor de atuar no clube lá do bairro, que disputa um campeonato bom, para que ele seja observado, porque sempre tem alguém observando esses atletas nesses clubes, né? Correto. Diego, essa nova modalidade que você traz, esse novo modo de trabalhar que você tem trazido, como que você percebe? Isso veio para ficar ou assim que a gente tiver a vacina, tiver melhor condições de treinamento, a gente volta àquele modelo antigo e acrescenta algumas questões? Como que você está vendo esse momento aí, em especial dentro do Taekwondo? É uma pergunta interessante, viu? Porque as grandes corporações do mundo estão de olho nessa situação, as startups já estão pensando nessa modalidade EAD, né, em todas as áreas, na educação, no esporte, e é uma pergunta interessante, como que vai se dar pós-pandemia, né? Será que vamos ter o treinamento de antigamente, como você disse? Eu acredito que o sucesso está no encontro da união das melhores coisas do antigo treinamento e do atual da pandemia. Seria um ensino híbrido, né? Eu acredito que muitas das vezes não há necessidade de presencialmente você estar falando sobre regras, ou sobre determinado evento, ou sobre uma avaliação física do atleta, um feedback dessa avaliação. Então, acredito que vamos otimizar um pouco o treinamento em relação a volume. E vamos utilizar na prática o que é mais interessante ser na prática. E a possibilidade também de reuniões online, palestras online, isso foi muito rico que surgiu com essa pandemia. Né? O que você está fazendo hoje é muito rico. Através da sua live, neste momento, nós estamos discutindo muitos temas interessantes e divulgando também o trabalho social na periferia dos colegas, todos aí estão dizendo, e a modalidade do Para-Taekwondo, que é invisibilizada. Então, assim, que ocorram mais atividades e métodos como esse também, para divulgar mais informações de qualidade, porque o que se vê na rede hoje é muito fake news e muita informação de má qualidade. Exatamente, a ideia nossa é essa, Diego, é poder proporcionar às pessoas uma conversa franca, um papo reto com pessoas que estão aí na prática, com pessoas que estão aí na formação acadêmica, né, que você passou aí pela formação acadêmica, um professor de educação física, o Batista também tem uma formação, além, né, no esporte, uma formação prática, o Gracinho também, isso é muito importante. Falando nisso, Gracinho, aqui, ó, o Alisson Tel, manda um abraço lá de São Paulo, está falando de São Paulo, falou o seguinte, que Gracinho é fera. E ele não está falando, ele está falando em cima aqui no lugar de ficar, né? O Alisson Tel. Um abraço aí, cara. Está nos acompanhando também o Lourenço, lá do Vigilante, nosso campo. Fala, deu o campo lá para a gente jogar uma pelada lá, né, Lourenço? Ia ser parceiro que está junto com a gente.
parceiro, é grande parceiro, viu, Batista? Aqui o nosso amigo Lourenço. Nós realizamos aqui uma Copa Internacional de Futebol de Base aqui, e o Lourenço é que nos deu aquele apoio lá, né? Aqui, ó, Clebinho. Ó, Gracinho. Valeu, Lourenço. Também, ó. Aqui também seu parceiro, o artilheiro lá. Você mandava a bola, ele só guardava, que é o Clebinho, Kleber. Ô, Kleber, parceirão, cara. Saudades. Assim, agora nós vamos tirar a dúvida. Kleber jogava ou não jogava? Pô, Kleber era craque, cara. Pois é. Craque. Isso aí tem que gravar esse depoimento aí, que não sobrou uma foto dele, viu? Mas ele jogava muito também, né? Hoje tá aí, Batista, tá no seu ramo, né? No direito. Então, tá aqui, ó. Parabéns pelo debate, abraços pro Gracinho. Bom demais. Né? Com o Gracinho jogando as bolas na área lá, até eu fazia, né, Gracinho, não? Nossa, eu acho que não. Nossa, Eliseu, que eu só jogava com craque, cara. Os caras eram bom de bola e eles falam que eu que sou bom. Na verdade, eu só jogava com craque, aí ficava fácil, né? Aí ficava fácil para jogar. Eu jogava bola na área, os caras faziam o gol. Eu falo muito, o pessoal fazia uma comparação comigo e o Ratinho. O Ratinho Batista é irmão do Rinaldo, que jogou no Fortaleza, parou lá no Fortaleza. Você não teve o prazer de conhecer o Ratinho, mas o Ratinho dava de 10-0 no Rinaldo. Sim, Ratinho jogava muito mais do que o Rinaldo. Então, o pessoal sempre falou assim, mas quem que era melhor, você ou o Ratinho? Eu sempre falei para você, um completava o outro. Eu sempre fui um jogador que não pude fazer gol. Eu sempre criava as oportunidades. E o Ratinho sempre fazia os gols. Então, o atleta que cria, ele só aparece se o companheiro dele, atacante, fizer os gols. Aí ele aparece. Se não fizer os gols, não adianta a jogada. A jogada não se completa, né? Então, o Ratinho era um cara que fazia os gols mesmo, cara. Ele era foda. Então, isso me ajudou muito. Eu passei com vários atletas, eu tive essa facilidade, essa felicidade, que eu fazia jogadas e os caras completavam, eu fazia os gols mesmo. Então, graças a Deus, com isso, deu para me aparecer bastante no futebol. Você facilitava. O Kleber falou aqui, ó, que é bondade sua. Eu aprendi muito com esses caras aí, bicho. Esses caras me ensinaram muita coisa. Falando nisso aqui, veja bem, nós temos aqui uma foto aqui, vou ver se eu consigo apresentar essa foto aí, quer ver? Só um segundinho aqui. Batista. Sim. Tem um jogador que tá vendo aí? Vocês estão vendo essa foto aí? Ah, sim, sim. Pois tem um jogador, Gracinho, que é o jogador que facilitava, e tem um jogador que desmancha. Olha o que o Batista fez com o nosso amigo Careca. Careca já estava vendo navios. Ô, Batista, explica isso aí para nós, Batista. Rapaz, o Careca era um grande jogador, um dos maiores jogadores assim. Foi para as Olimpíadas também, né? O Carlos Alberto. Exatamente. E ele estava numa fase espetacular, né? No Cruzeiro. Nessas Olimpíadas, ele assim foi um dos melhores jogadores. Para mim, foi assim uma das revelações do futebol brasileiro, né? Nós tínhamos lá, né? O Romário estava lá, estava Dunga, Jorginho, né? Praticamente a base da seleção de 94. E o Careca foi com certeza um dos melhores jogadores, né? Da seleção brasileira em 88. Mas a vida dele, assim, fora do campo, tinha muitos problemas, né? Depois ele melhorou demais, mas realmente ele estava numa fase muito linda, né? O Careca. Mas nessa aí não, viu, Batista? Essa bola aí destruía tudo. Não, aí ele estava comigo. Aqui, aí, nessa época... Aí era contra o Batista, né? Na época aí, nós estávamos bem demais. Nesse momento ali era contra o Batista, não tinha jeito, não. Uma coisa você estava na seleção brasileira mas contra o Batista você viu aí, tá provado, tá na foto, não tem jeito, cara. Então, aí aproveitando aí, Batista, né, brincadeiras à parte, e como que fica, né, o Gracinho falou do jogador que cria, do jogador que manda a bola, e como é que é a questão do jogador que desmancha a jogada, né, que em termos de aparecer no futebol, em termos dessas questões, como que era visto esse jogador, né? Foi essa brincadeira aí, na verdade, hoje é muito valorizado jogadores que dão assistência, né? Então, existe até hoje, né, uma planilha que se faz para
marcar isso, para as jogadas são todas hoje, né, registradas. Então, isso hoje está muito valorizado, né? Os jogadores que dão assistência. Naquela época, não, é mais jogador que fazia o gol, que botava para dentro, né? Mas hoje o futebol está bem assim, muito estudado, né? O professor Diego aí pode falar isso hoje. O futebol o campo é dividido assim, e eles vão vendo quem desarma mais, quanto desarme fez, quanta assistência, quantos passes errados. Então, hoje já é muito mais valorizado esses atletas, até os defesas, né? Porque os zagueiros, claro, eu falava, meu Deus, né? Se eu fosse atacante, né? Os contratos, mas não, hoje tem jogadores de defesas que ganham mais do que jogadores atacando seus clubes, né? Nós vamos lá na Inglaterra mesmo, holandês lá, um dos maiores jogadores do mundo, e tem um contrato excepcional. Então, hoje, por causa dessa, a tecnologia ajudou demais assim, de fazer, de dar uma valorizada nesses jogadores que você não via um destaque porque não fazia o gol, etc. Então, hoje há uma valorização maior e um equilíbrio maior em relação a isso, de valorizar os jogadores que atuam para a equipe, para o conjunto, né, que dão a assistência. E tem, claro, o jogador que faz o gol que aparece, mas hoje são valorizados jogadores que desarmam também, que jogam para o time. Né? Diego, tem uma foto sua aqui também, Diego. Vou apresentar para o pessoal. Aí, ó. Você fala um pouco dessa foto aí para gente também. E aí, Diego, a turma, quem é que é essa turma aí? E aqui tem um abraço para você, ó, Lucas Gonçalves. Salve, Diego. O Lucas é o que está do meu lado aí, esse barbudo, na foto. Essa foto aí, ela é muito especial. Minas fazendo história, né, no 2º Campeonato Brasileiro de Para Taekwondo. Onde está aí do meu lado, né? Do outro extremo é o atleta Lucas, no meio Samuel e o Eduardo aí, Dudu, todos medalhistas no Campeonato Brasileiro de 2019, lá no Centro Paralímpico em São Paulo. Muito bom. Muito bacana. Essa galera aí é show de bola. Parabéns. Que bom. Um forte abraço. Que bom. E aproveitando, voltando aqui a nossas questões, né? Como que está para você, o Diego? A gente sabe, né, desse adiamento das Olimpíadas. Será que nós acabamos com esse tempo das grandes competições? Será que isso volta? O que você está pensando? E o Dudu falou, olha eu aí. Seja bem-vindo, Dudu. Um abração aí. Ó. Show. Os eventos estão sendo reformulados também. Então, hoje, as instituições, federações, elas estão realizando muita competição online, né, para não apenas perder a questão de financeiro, porque muitos estão fazendo até, devido à situação pandêmica, de forma gratuita, mas para manter o vínculo do atleta na modalidade. Porque você motivar um atleta de alto rendimento não é uma tarefa fácil. É desgastante o treino, muita gente acha assim, jogar futebol é gostoso, mas no alto rendimento tem muito desgaste, muita pressão, muita demanda, e essa motivação ela tem que ser constante. Nas lutas não é diferente. Então, as instituições têm realizado alguns eventos online. Não é a mesma coisa, mas já traz um pouco aquela questão, o atleta gosta de competir, gosta de ganhar, então se for jogar para o ímpar, ele está lá e vai dar raça para vencer, né? Então isso é legal. Mas esperamos aí o retorno das modalidades, dos eventos esportivos, porque senão muitas federações, muitos atletas, muitas instituições não vão aguentar, vão quebrar, vão desestimular, vão desmotivar. Então é necessário o retorno e urgente, né? Que se pensa em protocolos sanitários, mas se parar, vamos acabar morrendo muitas instituições que realizam eventos, profissionais de arbitragem, é muita gente envolvida, de equipamentos, enfim, de publicidade, e estão sofrendo muito com essa pandemia aí. Então, que retorne os eventos o mais rápido possível aí, pensando nos protocolos, enfim, né?
É importante mesmo, Diego. Gracinha, vamos lá. Vamos ver o Gracinha aqui, ó. Explica isso aí para nós, Gracinha, ó. Aí, Batista. Vai lá. Olha o que o Gracinha está nos aprontando aí, ó. Que isso, Gracinha? Tá vendo? Ô Batista, eu não sei se isso é fato ou se isso é lenda. Talvez o Kleber possa nos dizer aqui. Diz que o Gracinha deu uma caneta no Luizinho, seu parceiro. Olha, que isso? Tem uma história dessa. Isso é lenda, ô Gracinha? Agora fala aí. Isso é lenda ou não? E quem é esse rapaz aí com você? Ô, Eliseu, já tem bastante tempo, né, cara? O meu irmão, né? Eu acho que é o Roberto Gaúcho. Roberto Gaúcho, isso mesmo. Acho que sim. Veio aqui, né? Essa época veio o Roberto Gaúcho, estava voltando de uma contusão, ele tinha machucado, né? E veio aqui nos agraciar, né, com a sua presença. Ele era como se fosse o Luan hoje no Atlético, né? Ele virou um talismã do Cruzeiro, pô. Quando ele entrava, ele resolvia os problemas. Os caras eram foda. Era fácil. E ele vai jogar aqui contra vocês, né? Um jogo contra o Cruzeiro aqui, Gracinha. Isso, foi na verdade um industrial, né? Que fez esse jogo contra o Cruzeiro, mas mesclou um pouco, né? Deu uma mesclada. E o Cruzeiro veio fazer essa brincadeira com a gente aí, mas foi um jogo bacana. Né? Foi muito bom. Quanto a essa questão do Luizinho, cara, é uma história que meio complicada. Esse jogo foi em 92. O Luizinho tinha voltado daquela seleção, né, cara? Que, para mim, uma das melhores seleções do Brasil que eu vi jogando, né? Seleção de 82. E a seleção de Molevade, ela concentrou, estava jogando contra o Atlético, Tele Santana era o treinador, e eu não consegui folga lá na Belgo Mineira, né? Eu trabalhei de 7 às 15. E quando eu saí para ir para o campo, para o estádio, o ônibus estava demorando, eu subi correndo para o estádio. Aí já subi aquecendo, né? Eu lembro que eu cheguei no vestiário, o pessoal estava acabando de trocar de roupa, e subimos para o jogo, saímos para o jogo, e aí eu dei essa caneta no Luizinho, cara, aí ele tentou me dar uma cotovelada, e eu brinquei com ele, eu falei, pô, cara, você é meu ídolo, cara, você veio da seleção brasileira, eu acabei de sair do serviço agora, cansado, subi correndo para vir jogar, você vai me quebrar meu nariz, porra. Ele ficou sem graça e pediu desculpa, né, cara, mas realmente era um craque de bola, né? O Luizinho realmente era um cara diferenciado. O Batista, sabe? Realmente, na posição dele, foi um cara que merecia muito respeito, né? Merecia muito respeito. É um cara diferenciado. Você é abusado, hein, Graça? Não, esse rapaz aí, eu vou falar para você, o único cara que o Gracinha nunca deu uma caneta foi em mim. Porque eu nunca joguei contra ele. Tá de sacanagem. Contra ele, sabe? Eu nunca deu qualquer outro. A minha área era o taekwondo. Entendeu? Mexia com o taekwondo. Professor. Talvez o Diego cobria a minha cabeça lá na porrada, mas antes aí de dentro eu nunca tomei. Olha, Batista, caiu aí. Ô Batista, nós estamos... Deixa eu te falar, essa pro Diego aí, porque quando eu falei que a questão da disciplina, nesse jogo, o Pinguim de Itatiaia, que o Batista deve conhecer, deve ter conhecido bem, sim. Naquela época eles vinham fazer a transmissão do jogo e eles tinham uma brincadeira lá de dar um motorrádio pro melhor jogador em campo. Você vai lembrar disso aí. Aí o que acontecia? Eu ganhei esse motorrádio, cara, como melhor jogador em campo nesse jogo. Mas, infelizmente, por indisciplina, ele comentou comigo, quando foi me entregar esse motorrádio, que no intervalo do jogo, o Pelé tinha falado com ele que estava maravilhado comigo, que era um jogador diferenciado. Eu, claro, não sabia disso, né? Faltando logo uns 10 minutos para terminar o jogo, eu dei uma carrinhada, cara, no lateral esquerdo, que é aquele que João Molevado aqui, o Lourenço, estava jogando na lateral esquerda, e foi bem junto do Pelé. E o Pelé levantou, rapaz, envermelhou. E falou, rapaz, você que era meu atleta. Aí eu falei, que é isso, rapaz? Eu aqui não tenho sinal do que vamos jogar para home e tal. Fazendo ignorância minha, não tinha necessidade. Não por ser o Pelé, porque realmente no esporte não pode acontecer isso, né? Eu de cabeça quente falei. Aí ele muito disciplinador, claro, treinador muito disciplinado. Aí depois ele falou pro Pinguim, não vou levar mais não, porque ele é disciplinado. Aí o Pinguim me falou, pô, você perdeu a oportunidade, cara. O Pelé encheu sua bola no intervalo do jogo e você vai fazer aquela bobagem, faltando 10 minutos para terminar o jogo. Falei, pô, agora passou, não tem mais jeito, né? Coisa do futebol.
Mas é isso aí, Mas Garcia jogava muito, era atrevido, viu, Batista? No bom sentido aí. Ô, Batista, nós estamos aqui com nosso amigo José Felipe Thiago, irmão Zezinho, né? Irmão Zezinho aqui de Bela Vista de Minas, tá mandando um abraço aqui, tá falando que tá acompanhando o Papo Reto, né? E, Batista, você tá sem som, deixa eu voltar o som para você aí. Mas... Grande abraço, Zezinho. Uhum. Irmão Zezinho é da Igreja Batista também, de Bela Vista de Minas. Né? Paz do Senhor, meu. Uhum. Bacana. Irmão Zezinho é um grande amigo aqui da nossa cidade aqui, de Bela Vista de Minas, um companheirão mesmo, né? Está sempre acompanhando, está sempre junto com a gente aqui. Ô, Batista, só para a gente estar retomando esse assunto, né, da questão religiosa, como que você está trabalhando hoje? Você está pastoreando dentro da igreja? Como é que está a sua vida hoje, né? Porque você também fez um trabalho dentro do campo da política, né? Você podia contar essas duas coisas para nós, essas duas experiências aí. A sua experiência no campo da política, na assessoria, e a sua experiência hoje, né, nessa sua missão aí dentro da igreja. É algo... Eu, logo depois que eu terminei minha carreira, em 97, eu fui convidado pelo, então, deputado João Leite, né, ainda é hoje deputado João Leite, para estar com ele na Assembleia. Nós tivemos, né, sempre fomos muito amigos, e terminei, então, a minha atividade como atleta, fui trabalhar com ele, fiquei 19 anos na Assembleia Legislativa, né, muitas vezes ali nós tivemos um encontro, né, Eliseu, conversando. Sim. Ali nós começamos a ter essa amizade, que perdura até hoje, graças a Deus. Graças a Deus, muita amizade ali, então também fiquei esses anos todos lá, 19 anos, até que em 2014 eu decidi que eu teria um chamado mesmo, algo muito específico para dentro de uma comunidade. Então, hoje, né, eu saí da Assembleia e decidi cuidar dessas crianças. Nós temos 110 crianças na educação infantil e 300 crianças que passam nos nossos projetos. Então, algo que eu dedico meu tempo exclusivo para né, para esse trabalho social dentro da igreja, cuido das famílias, então eu pastoreio todas essas famílias que passam por lá, né? Nós temos lá uma instituição que é grande ali no Morro do Papagaio, conhecida naquela região, e eu creio que tem ajudado muito, principalmente nesses dias, sabe, professor Eliseu? Em tempo de pandemia, sim, nós temos dado assistência às famílias lá, né? As famílias estão sofrendo muito com isso, né? Muitas delas, como você sabe, dependem, né? Porque elas trabalham, às vezes, numa casa, e essas casas dispensaram essas mulheres, né? Outros perderam o emprego mesmo, porque Belo Horizonte está num sistema muito mais rígido aqui do comércio, então está muito parado Belo Horizonte. Então, isso fez com que as empresas dispensassem, evidentemente, os funcionários. Então, nós estamos dando assistência e, graças a Deus, nós temos conseguido ajudar muitas pessoas. Então, esse é um chamado que eu acredito que eu tenho de Deus agora para ajudar essas pessoas, né? E tem sido muito assim gratificante para mim. Eu tenho realizado um grande sonho, de fato, que é um sonho de Deus e também um meu sonho de estar ajudando essas pessoas. Então, eu trabalho intensamente ali nessa comunidade. Que bom, isso é muito bom, de parabéns, eu acho que é uma atitude muito nobre, né? Você que é uma pessoa que esteve aí numa das grandes equipes, esteve aí na seleção brasileira, está hoje, né, talvez seja a maior missão da vida, né? Com certeza, que é essa missão de contribuir com o próximo, né? Uhum. Você, Diego, qual que é seu chamado aí, né, no sentido desse trabalho seu que o taekwondo? Você só faz o trabalho junto com as pessoas, vamos dizer assim, com atletas de alto rendimento, ou você também faz algum outro tipo de trabalho?
Bacana. Na verdade, a minha profissão ela se deu pelo trabalho social. Sim. Aos 17 anos comecei a dar aulas voluntárias de taekwondo, né, no bairro, na região do Ribeiro de Abril, Monte Azul, aqui em BH. E ali fui me graduando e fui para a educação física devido às lutas mesmo. Então, tenho isso comigo, dessa questão do social. Acho que eu falo muito com os meninos, muito mais que importante que a medalha, isso no projeto, né, fora do alto rendimento. A formação humana, crescer com dignidade. Isso é a maior vitória de ser humano, independente de troféu ou de medalha. Aí, atualmente, né, com a pandemia, está suspenso, mas eu sou oficineiro do programa Fica Vivo, na comunidade do Ribeiro de Abreu, então tem esse trabalho social lá também, e estou no centro de treinamento da FMG, voluntário, com essa equipe de para taekwondo desde 2018, né, caminhamos para 2 anos de projeto também. Então, eu tenho o esporte e a educação comigo para além do profissional, né? Eu carrego isso do social, que é importantíssimo. Já fiz trabalhos também vinculados a algumas igrejas, mas hoje estou diretamente com instituições sociais e voluntariado. Que bacana, Diego. Aí uma foto aqui, ó. Vou mostrar para vocês uma foto aí do taekwondo aí. Professor Eliseu, grande mestre Jó. Forte abraço aí. Mestre Antônio, grão-mestre aqui também, ó. A turma toda aqui da nossa região. Nosso para-atleta aqui, ó, Diego. Gilson. O professor Gilson está aqui também. Esse uma oficina lá vamos abrir uma oficina lá no meu papagaio, hein, Diego? Vamos lá. Vamos ampliar o núcleo da Falcões lá. Vamos conversar, hein, Batista? Maravilha. É importante. Essa aí era o meu tempo que eu não estava, Batista. Recente. Isso aqui foi no nosso exame de faixa preta aqui. Que bacana demais. Pois é, nós estamos aqui no trabalho e, além desse trabalho, nós tivemos aqui também, né, vocês estão vendo aqui atrás, um trabalho social aqui, Batista. Inclusive, vou ver se eu consigo virar aqui, ó, nessa foto ali, ó. Aqui você está vendo o Ailton Rosa Vicente, grande amigo, que está hoje aí em Belo Horizonte, teve um probleminha de saúde, está aí em Belo Horizonte. E do lado dele é o Zé Ricardo, do América. Sim. Da nossa equipe aqui, ó. Legal, saiu daqui do nosso projeto. Esse clube aí, esse clube, você é algum dirigente lá daí? Eu era, na verdade, quando eu trabalhava, né, em Belo Horizonte, quando eu retornei para cá, o Garcim, que era o atleta desse clube, estava como dirigente. Quando eu retornei, eu fui fazer o trabalho aqui, Batista, então eu, conversando com o Garcim, vamos reformular o clube, vamos refazer, e aí, a partir disso, nós começamos a fazer um trabalho de base, que é o projeto que chamava Projeto Bom de Bola, Bom na Escola, que hoje é livro na mão, pé na bola, né? Então, nós mudamos aí o projeto, ele está, por essas questões da pandemia também, nós estamos parados, mas aí nós começamos, você vê aqui, ó, do lado, desse meu lado aqui, ó, direita aqui, ó, tá vendo? General Cavalheiro, um clube lá de Assunção, do Paraguai, que é nosso parceiro. Embaixo aqui, ó, nessa bolinha, é o PSTC do Paraná, Londrina, né, que também é nosso parceiro, é onde que nós levamos o Zé Ricardo. Aqui nessa foto, o Zé Ricardo está aí junto com o Cambé e o Marco Túlio. Percebe? E abaixo é uma foto que nós disputaram alguns campeonatos. Esse aí foi em Brodowski, a terra... Vocês estão... Lá, né? Oi? Vocês estão ativos demais, velho. Vocês estão... Nós fomos em Brodowski para disputar um campeonato lá e fomos em Lavínia, Valparaíso, em São Paulo. E lá em Valparaíso nós conhecemos, então, o Cambé, que é o treinador lá do PSTC. Ele gostou de 2 jogadores nossos. Nós levamos, então, o Marco Túlio e, no caso, o Zé Ricardo, né? E ambos passaram. Foi a primeira vez que um clube amador levou 2 atletas da mesma idade e passaram os 2. Essa Copa que nós disputamos lá em Valparaíso, tinha mais de 100 clubes. Nós ficamos em 3º lugar, perdemos para o CRB de Alagoas.
Nós perdemos o CRB de Alagoas, rapaz, jogo duro lá. Mas aí o Ailton, ele é um treinador assim. O que Cassim ficava bravo na hora que ele dava caneta no cara, o Ailton tem na beirada do campo. O Ailton começou a brigar com o atleta, querendo. Aí ele faz uma alteração lá, ele coloca o jogador, mas o jogador não falou com ele que estava contundido. E zagueiro. Aí nós tomamos o CRB, rapaz. Aí tomamos de 2-1 do CRB, não fomos para a final, mas assim, foi um projeto maravilhoso que nós desenvolvemos assim. O Zé Ricardo, essa foto aí foi eu que tirei lá em Londrina, no Paraná, junto com eles, no momento em que eles me comunicaram a aprovação, né, dos 2 atletas. O Marco Túlio foi para o Atlético do Paraná e o Zé Ricardo retornou aqui para o América, hoje é titular do América, né? Tá no América Mineiro. Vou ver se eu encontro até uma foto dele aqui. Muito bom. Bem interessante. O Zé Ricardo, ele hoje é atleta, aí, tá aqui, ó. Jogou no domingo, inclusive, contra o Galo, ficou de 1-1, né, o jogo. Então, o Zé Ricardo, eu falei com ele essa semana, né, enfim, foi bem bacana. Então, aí, o Zé Ricardo, né, no jogo dele contra o Atlético, a publicidade dele. Então, essa foto que está aqui do meu lado, né? Tem que falar para aqui em cima, aqui, ó. É a foto. Não, desculpa, está do ladicamento. É a foto do Zé Ricardo, juntamente com o Ailton, o Marco Túlio e o Cambé, na aprovação deles lá no PSTC. Então, é um projeto bem interessante que nós desenvolvemos, né? Das pessoas da comunidade que estão aí nessa exposição, especialmente nesse momento, como você diz, né? Que nós tivemos esse momento que as famílias estão expostas, enfim. E logo após esse momento que tivemos lá em Valparaíso, retornamos, voltamos mais um campeonato. E aí nós conhecemos os paraguaios, né? Meu amigo Tito Zarate, lá de Assunção. Estive lá em Assunção para organizarmos uma Copa e fizemos aqui uma Copa Internacional de Futebol de Base. E aí, Batista, temos um projeto para retomar isso, e caso isso aconteça, né, especialmente ano que vem, você preparar uma equipe para trazer aí, né? Aí você vai estar pedindo para dar a caneta no jogador do Gracinha aí, para devolver, né? Vamos devolver a caneta aí para o Gracinha, para o jogador dele. Mas vamos preparar isso sim, eu acho que é importante, né? A gente está fazendo isso, temos vários parceiros aí, né, nesse projeto, bem interessante. E no Taekwondo, Diego, eu trabalho em um projeto do Taekwondo dentro da UFOP, né, que é meu espaço de trabalho. A gente tem um projeto de extensão, né, além do projeto lá com o mestre Bijó. Então, nós temos esse projeto de extensão dentro da UFOP para os jogadores, para os estudantes e para pessoas da comunidade também, né? É um projeto importante que nós estamos desenvolvendo junto com outros professores aqui. Então, tem muita coisa bacana aí, a gente precisa estar sempre, por isso que eu acho que é importante essa troca, né? E para a gente continuar aqui, né, nós estamos quase no finalmente aqui do nosso papo reto. Tem mais uma questão aqui, Diego, sobre a lei de incentivo ao esporte, né? Se ela está sendo bem utilizada para apoiar a inclusão social por meio de atividades desportivas, ou se a lei de incentivo de esporte é só mesmo para alto rendimento. O que você acha de usar esse recurso da lei para fomentar programas de categoria de base nas comunidades vulneráveis? Eu gostaria que todos vocês falassem dessa pergunta, que eu acho que ela é bem ampla e cabe a todos nós, né? Vamos lá, Diego. Ainda bem que existe a lei de incentivo, né? Talvez ela precisa ser melhorada em alguns quesitos, mas o que a gente vê as grandes corporações que fazem captação de recurso, elas não querem apenas a questão da responsabilidade social, elas querem visibilidade e marketing também. E isso é um problema, porque lá na periferia a marca dele não vai ser, às vezes, interessante, porque não passa na televisão. Então, aí você vê grandes clubes como o próprio América, que já foi beneficiado por lei de incentivo, o Minas Tênis Clube, grandes clubes que são beneficiados por uma lei de incentivo e que, mesmo com iniciação, né, que são escolinhas que são pagas, e a gente vê projetos em regiões vulneráveis que não recebem tanta lei de incentivo aí, e que é uma outra
um outro fator de complicação nas periferias, as pessoas possuem uma certa dificuldade de se credenciar uma OCIP, uma ONG, uma OSC, devido à burocratização e também o investimento que, para você fundar hoje uma OCIP, você tem que ter gasto com contador, com questões legais, de direito, você tem que ter uma sede, e você tem que ter uma pessoa do pedagógico para escrever esse projeto, para participar dos processos. Então, isso demanda um movimento de pessoas e de estrutura muito grande, e que nas periferias, às vezes, você não encontram isso. Então, um apelo que a gente faz para os legistas das nossas cidades que possam contribuir com isso, criar uma legislação municipal, começando pelos vereadores, que propiciem essa facilidade, porque senão vai ser uma lei de incentivo que não vai trazer aí não vai balizar a miséria, as dificuldades nas periferias, né? Só vai aumentar mais ainda a desigualdade, só vai ajudar aqueles que já possuem recursos, né? Sim. Ô Gracinho, e você, né, que está aí no futebol amador, como que você vê alguma participação das prefeituras nesse sentido que o Diego fez, sobre a lei de incentivo de esporte, essas dificuldades aí? Como que você vê essa questão hoje em relação ao seu trabalho especificamente? O Diego está de parabéns nas suas palavras, né? Na verdade, ele simplificou e falou tudo, né? Mais o que acrescentar, mas a gente fica muito triste, né, Diego? Eu falei aqui no início que mais o Bruno, meu parceiro Bruno, estamos montando uma escolinha de futebol, muito preocupado com esses jovens, mas a gente sabe das nossas também necessidades também. E se a gente tivesse um projeto desse, né, com essa ajuda, a gente não precisaria estar cobrando dos meninos, dos atletas, para a gente estar mantendo. Muitas vezes a gente tem que cobrar para poder manter. O certo seria não cobrar para poder manter isso aí e dar mais oportunidade. Porque, na verdade, o que acaba acontecendo, como a gente tem que pagar o aluguel do espaço, a gente tem essas despesas todas, não tem aonde tirar, e a gente cobrando, na verdade, a maioria dos meninos mais necessitados, que mais precisam, eles ficam de fora. Eles ficam fora desse trabalho. Cara. E a ideia é que todos eles estivessem dentro. Independente da razão social, da condição financeira da família, todos eles estão dentro. Então, falta essa oportunidade para os meninos. E a gente está aí aberto a isso. Né? Precisa que eles olhem por esse lado, né? Ajude mais, pô, né? Dessa força aí, né? Essa lei fiscal aí, esse dinheiro, que, na verdade, muita gente sabe que vem, mas não é distribuído, né? Na verdade, para o esporte, né? O esporte fica muito carente disso, esporte amador, ele fica muito carente disso, fica muito além, né, aquém disso aí. E a gente pede, né, cara, que esse pessoal aí olhe mais para esse lado, né, ajude mais esses garotos, porque eles têm que nos ajudar para a gente poder ajudar também, senão a gente não consegue ajudar. Aí não tem como, porque se você não tiver recurso, como é que você vai ajudar? Sem recurso não tem jeito. Né? Mas o Diego está de parabéns pelas palavras dele aí, viu, Diego? Parabéns para você. Pelas suas palavras aí, falou tudo que tinha que falar. Isso aí. Realmente, Diego foi, né, eu acho que ele nos sintetizou bem aí a questão. Ô, Batista, eu quero ouvir o seu comentário sobre uma foto também, mais uma foto aqui, que eu vou ouvir o comentário do Batista. Assim, olha só, Diego, olha quem vai aparecer na foto. Seleção brasileira, cara. Oh. Seleção brasileira, olha quem tá aí. Tá aí o Romário, tá aí o Careca, tá aí. Isso aí, ó. Olha só, Batista, fala para nós a história disso aí, Batista. Exatamente. Uhum. Esse é o time medalha de prata, essa aí, né, é a seleção que for. Oi? Exato, isso. Isso aí, exato. Eu fiz 3 jogos na seleção, nas Olimpíadas, né? Joguei contra a Austrália, Iugoslávia e a Nigéria. Sim. Então, joguei esses 3 jogos nas Olimpíadas. Então, é um desses jogos aí, não sei exatamente qual desses 3, se é o primeiro contra a Austrália, nós ganhamos 4-0, Iugoslávia foi 1-0, Nigéria, esqueci quanto nós fomos lá. Foi 2-1, né? 2-0. 2-0. Foi, exatamente.
E, então, é um time que foi praticamente a base da seleção de 94, né? Da campeã brasileira da Copa do Mundo 94. Aqui você tem quem que é? Que é então, Tafarel? É uma grande equipe. Tafarel. O Tafarel, rapaz. Não dá para escalar mais não, Batista. Eu escalo aqui, ó, Tafarel, Careca e Batista. A base da seleção. É show. É o goleiro. Olha assim. Oi. Assim, se você colocar uma seleção aqui, você tem o Tafarel no gol, Batista na zaga e o Careca lá na frente. Aí eu e Diego completando esse time, hein? Fica fácil, né, professor? Fica fácil, né, Diego? Olha aí, cara. Muito bom. Mas, ô Batista, como é que foi essa experiência da medalha, né, de ser medalhista, enfim, né? Que depois você foi para Portugal, né, para fechar a carreira lá no futebol. Uhum. As Olimpíadas de fato algo extraordinário, né? Diferente da Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo é aquela coisa mais para o futebol, mais importante, mais comercial, tem uma visibilidade maior, como, né? A questão do futebol, exclusivamente futebol. Mas as Olimpíadas é algo diferente, gente. As Olimpíadas, quando você está lá naquele, né, no parque lá, onde todos os atletas do mundo estão ali, é uma coisa impressionante, atletas do mundo todo convivendo juntos, é uma integração, é um colorido tão impressionante, aquela movimentação na cidade olímpica, né? É algo assim. Eu acho que a Copa do Mundo é uma coisa assim mais elite, né? Mas as Olimpíadas é uma experiência única, sinceramente, né? Nós fomos medalha de prata, né? Quer dizer, você vai ser vice-campeão da Copa do Mundo. Não é tão lindo, mas quando você fala prata nas Olimpíadas é diferente, né? Porque ter a prata nas Olimpíadas é um grande, né? Uma conquista. Então foi uma competição muito linda. Nós perdemos para a União Soviética, a antiga União Soviética, ganhando de 1-0. Esse jogo não estava. André Cruz que jogou, né? André Cruz aquele lance com o Tafarel. Mas nós tivemos um time muito bom, né? Esse time aí, né? Esses jogadores todos foram grandes jogadores aqui no Brasil. E com também certeza. no exterior. Com certeza, né, Matheus? Eu acho que, como você disse, esse aí foi o time que foi a base da outra seleção logo à frente. 94, Exatamente, é isso aí. Bom, nós estamos aqui quase encerrando nosso papo reto, né? Foi um papo agradabilíssimo, né? Falamos sobre o esporte, a importância do esporte, nesse momento de pandemia, esse momento difícil e caro para todos nós, mas também um momento de muito aprendizado. Acho que é importante que a gente possa estar falando, estar trazendo isso aí para o grande público, e é o momento de estar agradecendo o Gracim por estar conosco aqui já mais de 1h30 aqui nesse papo reto. Muito obrigado, Gracim. Eu acho que você assim, deixou muito claro o que é o futebol amador, qual que é a sua função, né? Bom que você está feliz aí, como você disse, né, de passar essa experiência para a garotada, né? Esperamos que se acabe logo essa pandemia, para que você possa retornar para os campos e fazer a alegria da garotada novamente, né? E para que a gente possa tocar o projeto, né, Gracinha? Eu acho que a gente tem que pegar esse projeto aí, buscar lá nossos parceiros, lá em General Cavalheiro, lá em Zebalo Square, lá em Assunção. Acho que é importante a gente retomar para fazer essa Copa Internacional aqui. Diego, muito obrigado. Acho que você trouxe uma aula para nós, né? Uma aula de educação física, uma aula de treinamento, uma aula do que está sendo essa pandemia para o esporte, né? A importância que teve nesse momento, um repensar dos treinamentos, né? De ter que inventar. O professor é isso, Batista, é se reinventar a todo momento. E Batista, grande amigo, né? Está aí
com a sua experiência, com a sua fé, né? Sempre guiado por Cristo, está aí conosco. Um trabalho belíssimo, Batista. Está de parabéns, né? Esse seu desprendimento, essa sua doação, eu acho que talvez isso é o que te faça uma pessoa vencedora, como sempre foi, né? Eu acho que isso é muito importante, muito bacana. Acho que você nos emocionou a todos nós aqui, com certeza, com o seu exemplo de vida, de humildade, né? Acho que isso é muito bacana. Eu lembro aqui muito do meu amigo, irmão Zezinho. Acho que a Igreja Batista traz isso para vocês, né? Você, atleta de Cristo, que está aí conosco hoje, te agradeço profundamente por ter dispensado aí 1h30, 1h34 aí do seu tempo para estar falando aqui com as pessoas, né? Com certeza, as pessoas estão muito felizes aí. Meu amigo Ayrton Santos, excelente encontro, ótimas referências, é isso aí. Muito obrigado, Ayrton. Então, nós estamos aqui encerrando, e eu quero agora, né, nessa despedida, vamos começar aí, já começamos aí com o Gacim. Dá o alô pro pessoal, Gacim, e já te agradeço. Desde então, vou colocar o som para você que está sem som aí. Peraí, vamos lá. É isso aí, Gacim, muito obrigado. Mas antes do Gacim, agradecer, Gacim, olha só, quem esteve conosco aqui hoje, o Tony da Silva Neto, né, deu uma boa noite, amigos aqui, muito obrigado, Tony. O Kleber Almeida, seu parceiro lá, ó, Gacim, o Clebinho. Parceirão. Segundo ele, você teve bondade, não facilitava não, mas jogava muito também, né, Gacim? Ítalo Ayala, grande amigo, conterrâneo lá, Bela Vista. O avô do Ítalo Ayala, o Batista, que foi fundador da União. Aí meu pai, o pai do Gracinha, a turma toda, o avô dele aí, né? O avô do Ítalo, que foi um dos fundadores do Esporte Clube União, Sozé da União, Gracinha. Sozé. Sozé da União. Sozé da União, para você e Diego entenderem aí, quem que era Sozé da União? Sozé da União, ele era roupeiro, massagista, presidente do clube, treinador. Ele só não era treinador, né, Gracinha? Só não é treinador, buscador de bola. Correteiro. Olheiro, massagista, tudo. E rapidinho ele achou gente para estar com ele, fez um clube que foi 3 ou 4 vezes campeão aqui da Liga Molevadense, né? União demorou a chegar lá para ser campeão da Liga Molevadense. E quando veio o Gracinha e Clebinho, aí acabou. Aí foi, né? Aí nós temos aqui o José Lourenço. José Lourenço é o nosso parceiro lá do clube. Hoje ele está do Vigilante, Esporte Clube Olímpico. Ele que tem o campo lá e é nosso parceiro. Nós temos que ir lá e conversar com o Lourenço de novo. Denison Silva, está aí, muito obrigado. Alisson Tel, falando lá de São Paulo, esteve aqui. José Felipe Thiago, irmão Zezinho, está aqui também conosco. Lucas Gonçalves, Diego, esteve aqui, falou, ó, salve, Diego, está aí, ó. Aí, Lucas Gonçalves aparecendo aí na nossa web TV. O Dudu também esteve aí, olha ele aí. Dudu está aí, ó. César Luz e o Herto estiveram aqui conosco, assim, estiveram nos comentários, né? Mas muito mais pessoas passaram por aqui, com certeza. E aí, assim, vamos lá, o final do Papo Reto. Beleza, eu mandar um abraço para essa turma toda aí, né, cara? Tudo parceiro da gente, né? Para o Lourenço, que nós temos aquela conversa lá que não esquecemos, não, que não vamos voltar lá para a gente estar trocando essa ideia. Batista e Diego, esse campo lá, cara, é um espetáculo, tem que ver. O Lourenço trata daquilo lá, rapaz, como se fosse a vida dele, mas é uma loucura o campo lá, cara. O campo lá é show, tá? Você precisa de ver que loucura que é. Você vai ter o prazer de conhecer ainda, viu, Batista? Tenho certeza. Mas eu quero mandar um abração para o Batista, né, mais uma vez elogiá-lo, né, pelo tudo que você fez pelo futebol, tudo que está fazendo hoje, né, pelas famílias carentes, pelos pessoal da periferia, que é um trabalho bacana e que tem que ser feito mesmo, Batista. Você está de parabéns. E o Diego, né, cara, que é de uma área diferente da gente um pouco, mas que a gente quer ter o prazer de que ele venha aqui também, dar uma força no projeto da gente aqui, nessa continuidade, Diego, porque você faz parte, cara, tudo faz parte, o futebol, né, as artes marciais, tudo que você falou aí, faz parte, e quer que você venha aqui, uma hora dar uma palestra pra gente, você e o Batista. A gente vai ficar muito satisfeito e muito agradecido, e eu tenho certeza que a gente vai aprender muita coisa com vocês aqui. Tá? Um abraço a todos aí, foi um prazer muito grande estar com vocês. Com certeza, Gracinha, Diego, aí está feito aí o convite do Gracinha, né? E também nós
quero te agradecer, cara, pelas portas que você abriu para nós aí em Belo Horizonte, na sua equipe, que nós temos nosso para-atleta. Nós estamos esperando o momento correto, certo, para levá-lo aí, né, para fazer o treinamento, para você poder realmente trazer aquele ensinamento com mais qualidade do que a gente faz, que com certeza você já tem a sua experiência com atletas, com para-atletas do Taekwondo. Então, quero desde já te deixar os meus agradecimentos, né, por ter, Batista e Gracinha, o Diego, prontamente, na hora que eu falei do Gilson com ele prontamente abriu as portas lá da equipe olímpica, né? Ele é coordenador da equipe olímpica, traz seu atleta aqui, traz o Messi, encaminhou tudo para nós, e eu já estava procurando aí um caminho, sabe? Fui buscar aqui como que fazia, e quando eu encontrei o Diego, aí as portas se abriram, o Gilson está muito feliz, fez exame de faixa preta, ele que já tinha encerrado a carreira dele no Taekwondo. Foi emocionante, o Diego, ele ter voltado ao Taekwondo. Eu lembro, assim, estava do lado dele fazendo exame ali, e quando o Zé Sérgio entregou ele a faixa, rapaz, o cara verteu em lágrimas na hora, foi muito, assim, emocionante. Ele chorando, mas ele não queria que ninguém visse, mas como eu estava do lado dele, eu olhei assim, vi a lágrima descendo, assim, e ele ficou 2 semanas, rapaz, agradecendo. Todo lugar que ele ia, o assunto era que ele era faixa preta, que ele tinha conseguido, que era o grande sonho da vida dele, e acho que você faz parte disso, né? Na medida que você criou uma esperança para ele, que teve um problema no trabalho, ele amputou o ombro, né? Teve um problema no trabalho, um acidente de trabalho, e foi muito emocionante, te confesso, assim, que eu do lado dele, observando aquele sentimento, ele muito amigo, desde sempre, amigo do Gracinha também, e ver aquele cara chorando ali de alegria, né, de emoção, de ter conseguido conquistar um grande sonho dele, que era ser faixa preta, ser professor. E hoje continua o treinamento, e a gente incentivando ele sempre, dando ele essa esperança, e fala com ele, vamos lá no Diego, nós precisamos de ir lá. E veio esse momento da pandemia, infelizmente nós não pudemos ir ainda, mas com certeza, Diego, te agradeço profundamente desde já, e estou aqui de pronto, te revelando, assim, de longe, uma atitude sua já fez um efeito imenso, né? Te agradeço muito, Diego, assim, por isso, por tudo isso. E aí, vamos lá, um alô para o pessoal e um tchau aí. Ô, professor, ganhei meu dia hoje, viu? Fico feliz por ter feito parte disso. Um forte abraço ao Gilson, meus parabéns. E as portas vão estar sempre abertas, não só para o Gilson, para vocês, mas todas as pessoas que possuem deficiência de membro superior e quiser conhecer o Para-Taekwondo, o Centro de Treinamento da FMG está de portas abertas, pode me procurar no Instagram, Diego Para-Taekwondo, no Facebook, que a gente vai estar aí dando suporte. Agradeço demais, Eliseu, e parabenizo pelo esse movimento do Papo Reto, que é muito interessante, muito importante na comunicação. Agradeço, Gracinha, aí pelo convite, pode deixar que nós vamos sim, e convido vocês também para BH. Agradeço também ao Batista pela oportunidade de estar com você nessa noite aí também. Aos 3, eu me sinto honrado para aprender muito com vocês essa noite aí. Sou pequeno demais diante da experiência de vocês e da competência de vocês aí no mundo esportivo. Agradeço a todos aí, Deus abençoe a vida de cada um. Aos atletas do Para-Taekwondo que estão nos assistindo aí, o Lucas, o Dudu, que já demonstrou aí que estão presentes, um forte abraço. Os demais que não se manifestaram também, muito obrigado, uma boa noite, um ótimo final de semana para todos vocês. Valeu. Batista, isso aí, grande atleta, Diego Gracinha, veja bem, grande atleta da seleção brasileira, um atleta, medalha de prata, isso não é pouca coisa, jogou no Atlético Mineiro, jogou em vários clubes grandes, jogou em Portugal, levou uma equipe do Portugal para a primeira divisão. Você viu ali a foto, tá ali, ó, as fotos para provar. Deixou o Careca na saudade, rapaz, um atacante igual o Careca, né? Deixou ele lá para trás, enfim. Se a gente for colecionar foto do Batista aí, nós vamos ficar aqui a noite inteira passando, talvez até mais um aqui, nem sei. Tem alguma... Aqui, essa foto também eu preciso mostrar antes do Batista dar o seu olá para a turma aí. É assim, esse aí é o Batista, cara. Veja bem. Olha aí, Diego.
Vamos lá. A última foto que já aqui com vocês aí. Olha só o que a mídia fala. Um toque de classe. Esse é o Batista, né? Um toque de classe. Um dos melhores zagueiros do Brasil de todos os tempos, que esteve aqui conosco, nos honrando profundamente. Batista, te agradeço muito pela sua amizade, pelo seu exemplo de vida, pela sua dedicação, né? A sua fé, que eu acho que isso é profundamente importante. Esse talvez tenha sido o maior toque de classe, né? Você, uma pessoa que teve toda uma projeção mundial, que chegou a disputar uma Olimpíada, que não é pouca coisa, né, Diego? A gente sabe disso. Um atleta olímpico, talvez, como você falou, uma Copa do Mundo, onde entram todos os profissionais, pessoas que ganham muito dinheiro. Mas uma Olimpíada é onde que vai o sujeito do mais humilde, daquele que troca a comida pelo treinamento, aquele atleta mesmo que faz de coração, né? E você, Batista, acho que traz para a gente esse exemplo. Um atleta que foi um atleta profissional, mas também que disputou uma Olimpíada, junto com os atletas mais humildes, possivelmente, né, que estavam ali sem esse profissionalismo no sentido financeiro, de ganhar dinheiro, e você também que disputou um momento, né, jogou num momento, como o Gracinho já destacou para a gente, não era um momento muito fácil. Batista, te agradeço profundamente por ter aceitado o convite prontamente, né, o Batista não pestanejou, falou, valeu, professor, estaremos juntos lá, e esteve aqui conosco, 1h45 do seu tempo valioso aí, Batista. Muito obrigado e manda um recado para a nossa turma aí, Batista. Quero te agradecer, Eliseu, por essa oportunidade de estar aqui com os meus amigos aqui, Gracinho, Diego, conhecê-los aqui também. Parabéns pelo trabalho de vocês, né? Todos aqui, de uma forma, né, assim, até coincidentemente, né, o Gracinho, que trabalha ali na ponta com o esporte amador, ao Diego ali no Ribeiro de Abreu, um trabalho ali com inclusão social. Parabéns, Diego, pelo seu trabalho. Ele falando sobre a educação física, eu falei, meu Deus, como é que ele guarda tudo isso, todas aquelas, né, aquelas modalidades. Parabéns pelo seu trabalho também. E você, Eliseu, que você continue, né, promovendo esses debates, né, para esclarecimento e para a gente também possa conhecer os outros trabalhos também, né? Foi muito bom ver aqui um trabalho para ter o corredor, né? Muito legal a gente ver que tem vários trabalhos que estão acontecendo, a gente não sabe, e nós precisamos divulgar todos esses trabalhos bonitos, né? Que às vezes não tem voz, mas graças a Deus por essa oportunidade aqui de podermos observar que tem gente que está fazendo grandes trabalhos por este Brasil afora. Graças a Deus pela vida de vocês, né? Parabéns, fico honrado de estar aqui também falando com vocês, e pessoas que não tão visíveis, mas fazendo um trabalho relevante nas comunidades. Eu estou também um trabalho invisível, porque na comunidade ninguém vai lá, não vai, mas o mais importante é a gente saber que está fazendo um trabalho importante para a sociedade. Deus abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade. É isso aí. Muito obrigado a todos. Obrigado para vocês que participaram conosco até agora. É isso aí. Muitíssimo obrigado. E vamos lá. Até o próxima semana, 19 horas, sábado, mais um Papo Reto. Valeu, gente. Muito obrigado. Grande abraço. Abraço a todos aí. Obrigado. Tchau.